Meus irmãos, nós há alguns meses começamos uma série expositiva na carta de Paulo aos Tessalonicenses e hoje nós chegamos ao final dessa carta. Hoje nós leremos os versos finais, a bênção e a saudação final dessa carta, que se encontram lá no capítulo 5, os versos de 23 a 28. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, os versos de 23 a 28. Primeira Tessalonicenses 5, de 23 a 28, diz assim, a santa palavra de Deus: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos orar mais uma vez? Senhor, agora que nós nos aproximamos da sua santa palavra, tua palavra que foi cantada, que foi mencionada em nossas orações, que foi lida, agora será exposta ao teu povo. E nós pedimos que o Senhor nos auxilie extraordinariamente pelo teu Santo Espírito. Ilumina, Senhor, a nós. Abra os olhos do nosso coração para que nós possamos ver as profundas maravilhas da tua palavra, Pai. Ajuda-nos nessa noite, porque nós precisamos de ti. Nosso pecado nos cega para a verdade do Senhor. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, abra a nossa vista para que nós possamos ver. Faz isto conosco, de modo especial com aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Que nesta noite eles vejam o Redentor de quem eles precisam. Oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós temos diante de nós uma despedida. E estou certo de que todos nós estamos familiarizados com despedidas. Algumas despedidas, elas não afetam tanto o nosso coração, outras, elas já nos são um tanto quanto mais doloridas, né? Quando muitas vezes nós vemos filhos que saem de casa e se despedem dos seus pais, filhos que às vezes vão para intercâmbios, às vezes é um irmão que vai viajar e deixa aquela saudade no nosso coração, um quarto vazio. Em outras ocasiões, as despedidas elas são tanto quanto permanentes, até porque, pelo menos da perspectiva humana, não parece que o encontro novamente é possível. Nós estamos familiarizados com despedidas. No nosso cotidiano, o tempo inteiro, nós estamos nos despedindo, seja de pessoas, seja de coisas. Às vezes você vende um carro e dá aquela dor no coração, aquela saudade. Às vezes você troca de casa e lembra dos bons momentos que viveu ali. É natural que nós, então, nos sintamos assim, e é exatamente isso que está acontecendo nesse texto. Paulo, ele escreve essa carta à igreja em Tessalônica, uma igreja que é muito cara ao seu coração. E agora ele está se despedindo. E na sua despedida nós encontramos elementos comuns das despedidas que nós fazemos entre nós mesmos. Muitas das vezes, quando você se despede do seu filho, que está indo para a faculdade, ou está indo para o trabalho, ou está indo para o colégio, quem sabe, você sabe que ele vai pegar o ônibus, e você diz assim: filho, vai com Deus. Ali você está reconhecendo que não é mais contigo. Nunca foi, na verdade, mas naquele momento a coisa fica mais clara. Não é contigo, é com o Senhor. É isso que Paulo está fazendo. Enquanto ele se despede dos Tessalonicenses, ele os encomenda ao cuidado do Senhor, se despedindo então dessa igreja, reconhecendo que, em última análise, a igreja de Tessalônica não está, nunca esteve e nunca estaria sob os cuidados do pastor Paulo, ou do pastor Silas, ou do pastor Timóteo, mas que esta igreja sempre esteve sob os cuidados do supremo pastor do nosso Senhor Jesus Cristo. E é natural que ele pense dessa forma. Aliás, seria estranho se ele assim não pensasse. Afinal, como nós temos visto ao longo dessas semanas, Paulo, Silas e Timóteo, eles passaram pouco tempo em Tessalônica. Foram apenas 3 semanas ali, 3 semanas interrompidas de repente por uma perseguição repentina que os acometeu. Essa perseguição levou os próprios irmãos de Tessalônica a pegarem Paulo e os demais ali na surdina, na calada da noite, e dizer: vai para Bereia,
vai para Bereia, que aqui a coisa está feia, a gente não sabe como a coisa vai ficar por aqui, mas nós sabemos que essas 3 semanas elas foram suficientes para que o ensino fundamental do Evangelho de Jesus Cristo fosse pregado ao coração daqueles irmãos, para que muitos fossem convertidos ali naquela cidade. O texto de Atos 16 nos diz que muitos gregos, muitos judeus e muitas mulheres distintas se encontraram com o Senhor Jesus Cristo e agora são parte da igreja em Tessalônica para quem Paulo escreve essa carta. Mas tendo saído às pressas de lá, Paulo, como um bom pastor que era, permanecia preocupado com essa igreja. Eles eram recém-convertidos. Eles acabaram de testemunhar a perseguição ferrenha a um ministro do Senhor. Teve que sair fugido de lá. Eles viviam numa cidade totalmente pagã, com costumes totalmente pagãos, com uma moralidade totalmente deturpada. Eles tinham acabado de conhecer o Evangelho. 3 semanas só. Será que tinha sido tempo suficiente? Paulo, preocupado, como a gente viu lá no final do capítulo 2 e no capítulo 3, preocupado com essa igreja, ele tenta até voltar até lá, como ele destaca lá nos versos de 17 a 20 do capítulo 2, mas ele diz: Satanás barrou o caminho, nós não pudemos voltar até lá, o que levou Paulo a buscar outro meio de alcançar essa igreja. Ele enviou Timóteo de Atenas, eles estavam em Atenas, e de Atenas Timóteo foi enviado para retornar a Tessalônica, e depois que ele volta ao encontro de Paulo, muito provavelmente em Atenas também, ele traz, como ele diz aí no capítulo 3, verso 6, boas notícias da vossa fé e do vosso amor, boas notícias da fé e do amor dos tessalonicenses, o que alegrou o coração de Paulo, a ponto dele dizer lá no verso 8, agora nós vivemos, agora sim, agora que nós sabemos que vocês estão bem, agora nós vivemos. Essa carta, portanto, é uma resposta a este relatório trazido por Timóteo acerca do estado destes irmãos. E veja, é certo que eles tinham algumas dúvidas e algumas incoerências, como nós vimos no capítulo 4 e no início do capítulo 5, mas os tessalonicenses, eles caminhavam bem nesses primeiros passos da fé cristã, como vimos nos primeiros capítulos. Eles estavam indo bem. Não obstante, Paulo sabia que essa caminhada ainda não havia terminado. Aliás, ainda tinha uma longa distância para percorrer rumo àquele dia para o qual Paulo dizia que eles deviam estar preparados, o dia do Senhor, para o qual eles deviam estar vigilantes e sóbrios. E ele sabe também que, à medida que eles seguissem a sua vida, ele, Paulo, não estaria lá para ajudá-los a todo momento. Ele não estaria lá para sanar as suas dúvidas teológicas, para falar ao coração deles em meio às aflições e dificuldades que eles viviam. Ele sabia disso. Por isso, então, ele destaca nesse texto de que ele tem certeza de que Deus estará com esses irmãos, de que Deus é o sustentador da fé desses irmãos desde o primeiro dia em que eles conheceram o Evangelho, e o será até o último dia da vida deles neste lado da glória. E é isso que nós veremos nessa noite, que Deus é fiel, não só para sustentar a igreja em Tessalônica, mas para sustentar a sua igreja, para nos sustentar, para completar a obra que Ele iniciou em nossa vida, porque Ele é fiel. Então, na primeira parte deste sermão, nesta noite, nós veremos e aprenderemos que Deus é quem nos sustenta, e Ele o faz integralmente. Deus nos sustenta integralmente. É isso que nós encontramos aí nos versos 23 e 24. Essa é uma oração de Paulo. Paulo está fazendo aqui uma oração final. E nesta oração ele faz aqui um pedido, um tanto quanto discreto, mas com uma expectativa ardente de que esse pedido seja cumprido. Que o Deus da paz vos santifique em tudo. Observe, e é muito interessante, como na medida que ele conclui a sua carta, ele vai retomando os temas mais importantes dessa carta, e pretendo fazer isso ao longo desse sermão, refrescar a memória dos irmãos de acordo com os principais temas que nós vimos ao longo desses meses. Paulo, ele já havia declarado lá em 1 Tessalonicenses 4:3, que a santificação dos crentes é a vontade de Deus.
Ali naqueles versos ele explorou como que a santificação se dava de modo especial na área da sexualidade. Nós vimos isso, que vos abstenhais da prostituição, da porneia, nós estudamos. Agora ele menciona a expectativa de que Deus santifique os tessalonicenses completamente, de maneira integral. É importante lembrarmos que a santificação é o processo pelo qual Deus nos torna perfeitos, o processo pelo qual Deus nos conforma à sua imagem, nos torna como Ele é, perfeitos. E segundo Paulo destaca, então, a santificação, ela deve ser total, ela deve ser inteira, completa em todos os aspectos. Como assim? Observe que, ao mencionar alma, corpo e espírito, né, e o vosso espírito, alma e corpo, ele deseja enfatizar e detalhar o que é esse tudo que a santificação deve alcançar. E aqui a gente precisa parar um pouco para considerar e entender melhor essa expressão, corpo, alma e espírito, porque ao longo da história ela foi alvo de muita discussão entre os estudiosos, a discussão que envolvia a constituição do ser humano. Do que o ser humano é formado? Será que ele é formado de um corpo, de uma mente, de um coração? Será que ele é formado de corpo, alma e espírito? Será que ele é formado de corpo e alma somente? Como é que funciona isso? Veja, nós não temos tempo para uma longa exposição e defesa dessa doutrina, mas nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube que detalha um pouco mais o estudo e as defesas dos textos bíblicos. Depois nós podemos enviar para os irmãos. Mas nós entendemos que, a partir do entendimento das Escrituras, que o homem ele é uma unidade de corpo e alma. Uma unidade indivisível entre um corpo, algo que é externo, material, e alma, que é imaterial e interno, invisível, por assim dizer. Indivisível. E talvez você ache estranho, mas é indivisível mesmo. O problema é que morte passou a fazer parte da história e agora, quando nós morremos, o nosso corpo é separado da nossa alma, tragicamente. E nós precisamos compreender que em muitas ocasiões o Novo Testamento ele utiliza esses termos, alma e espírito, às vezes mente, às vezes coração, utiliza de modo intercambiável, como sinônimos, como se referindo a essa mesma parte invisível da nossa constituição. Além do mais, o propósito de Paulo aqui não era oferecer uma definição de quantas e quais são as partes do ser humano. O propósito de Paulo era justamente aquele já mencionado, de que, além de ser consumada a nossa santificação, ela deveria ser abrangente, holística, completa. Nenhuma parte de nós será deixada sem santificação. Nós devemos ser totalmente santos. Afinal, você sabe, o pecado nos afetou por inteiro também. Assim, Paulo vê a nossa santidade não apenas em termos do nosso espírito interior, mas também em termos do nosso corpo exterior. Até porque, como ele mesmo destacou e o reverendo Tito nos ensinou, no capítulo 4, versos de 13 a 18, aqueles que dormem no Senhor, eles serão ressuscitados. Olha só, os seus corpos que na morte voltam ao pó, eles serão refeitos pelo Senhor em corpo incorruptível. E até mesmo aqueles que estiverem vivos, no dia em que o Senhor Jesus voltar, eles terão seus corpos refeitos. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53, o mesmo Paulo, ele diz o seguinte: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, veja como Paulo tinha a expectativa de que Jesus voltasse ainda nos seus dias, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, os nossos corpos glorificados serão novamente reunidos com a nossa alma glorificada na eternidade. Mas há ainda um outro sentido, além dessa inteireza, em que a santificação ela deve ser total. Não apenas numa abrangência física, mas também numa perspectiva de um processo. Quando nós fomos encontrados pelo Senhor, transformados pelo seu Santo Espírito, nós fomos feitos santos.
É por isso que, em muitas ocasiões, nós encontramos os crentes sendo chamados de santos. É por isso que não seria absurdo nós chamarmos alguém que já faleceu de um santo, porque ele já é santo, assim como vocês são santos de Deus, porque foram transformados pelo Senhor. Ainda, contudo, nos resta a santidade completa, a santidade plena desse processo. Nós, apesar de não sermos mais escravos do pecado, ainda lutamos contra ele. Ele ainda nos afeta. As nossas paixões carnais ainda estão aqui, lutando contra o nosso espírito, lutando para que nós sejamos então tomados pelo nosso próprio eu. E essa obra então de santificação, uma vez iniciada, ela precisa ser totalmente completa, e Paulo diz, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele faz um último pedido nessa oração: que vocês sejam guardados, ele usa aí conservados na Almeida Revista Atualizada, conservados irrepreensíveis, sem mancha, sem mácula, sem culpa alguma. Quando nós estudamos os versos de 1 a 11 do capítulo 5, nós vimos a necessidade que nós temos de nos mantermos vigilantes e sóbrios diante da razão de que nós não conhecemos o dia e a hora que o Senhor Jesus voltará a este mundo. E a ideia aqui é a mesma. Nós devemos aguardar e estar pronto para este dia, quando o Senhor voltar, de tal forma que quando Ele chegar, sejamos nós encontrados irrepreensíveis, perfeitos, sem uma única mancha. E observe, como o texto nos permite compreender, Paulo sabe que Deus é quem possibilita que estas coisas aconteçam em nossa vida. Estas são obras dele. Por isso, o apóstolo se dirige ao Senhor na expectativa de que nós então sejamos completamente santificados e conservados sem nenhum defeito no dia em que o nosso Redentor voltar. E essa ação de Deus ainda é mencionada no verso seguinte, no verso 24, quando, encerrando essa oração, Paulo destaca que aquele que chamou os Tessalonicenses, ele é fiel e ele fará isto. Esse é o sentido da expressão. Aquele que os chamou é fiel e ele fará isso. Inicialmente, nós percebemos aqui a ênfase do apóstolo Paulo na soberania de Deus na nossa salvação. Os crentes, eles são chamados pelo Senhor por uma graça que não pode ser rejeitada, uma graça que é irresistível. E ainda, de modo breve e maravilhoso, totalmente resumido, Paulo aqui destaca que todo o processo de salvação é obra de Deus em nossa vida. Desde o momento em que nós fomos eleitos na fundação do mundo, até o momento em que o Senhor nos chama no tempo e no espaço, por meio da pregação fiel da palavra de Deus. O Paulo sabe disso de modo muito vívido, porque ele um dia caminhava rumo a Damasco, ele estava numa estrada, e ele ouviu graciosamente o Senhor se apresentar a ele: Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo então tem o seu coração transformado. E passado alguns anos desse glorioso dia na vida do apóstolo, ele ainda reconhece a atuação soberana de Deus na sua vida. E agora, se dirigindo a esses irmãos que são novos na fé, que acabaram de conhecer o Evangelho, Paulo lhes confere a mesma segurança da fé. Deus começou, Ele é fiel, Ele vai terminar. Deus começou, Ele é fiel, Ele vai terminar. É muito semelhante com o texto que nós temos lá em Filipenses 1, verso 6, quando ele diz para aquela igreja: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em ambas as ocasiões, a ênfase é no processo da salvação. Ele olha para trás, para o chamado que é apresentado como um chamado de alguém indeterminado, quem sabe, para outros, mas para aqueles que foram salvos, é inevitável saber que quem nos chama, quem inicia essa boa obra em nós, é o próprio Deus. Com isso, então, Paulo está afirmando que aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, que foram chamados e encontrados pelo Senhor, eles serão plenamente santificados. Essa obra de santificação completa será finalmente feita na vida de cada um dos crentes, de cada um dos filhos de Deus, na vinda do Senhor Jesus Cristo. No fim das contas, então, nós sabemos, a salvação é um processo iniciado, mantido, sustentado e que será terminado, completo,
pelo Senhor. E que segurança, como nós cantamos, que segurança deve ter dado a esses irmãos saber que Deus não os deixaria, que a despeito das dificuldades que eles enfrentavam, a despeito das dúvidas que eles tinham acerca da sua fé, a despeito de ver um ministro do Senhor Jesus sendo afugentado de uma cidade, que segurança deve ter dado para eles saber que Deus os guardaria, que Deus sustentaria a vida deles. E saber que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus da nossa miséria espiritual. Saber que aquele que chama é o encarregado também de terminar e de efetuar essa obra em nós, deve nos tranquilizar, de tal modo que nós possamos cantar como cantamos. Que segurança tenho em Jesus, aquele que é o Deus eterno e imutável. Temos, portanto, nestes versos a verdade de que a santificação perfeita, ela não está em nossa posse, enquanto ainda estamos desse lado da glória. Enquanto ainda estamos por aqui, nós ainda não alcançamos essa perfeição. Ela será consumada imediatamente no retorno de Cristo Jesus. No entanto, o ensinamento de Paulo acerca da soberania e ação de Deus na santificação não deve ser usado por nós como uma muleta para minimizar a necessidade de trabalharmos e de diligenciarmos na atividade, mas sim fundamentar essa desafiadora obra de santificação na obra salvadora de Deus. Nós temos um desafio de lutarmos contra as nossas próprias paixões, e fundamentados no fato de que Deus nos concede isso, nós devemos então diligenciar nessa obra. Aos Filipenses, Paulo destaca essa misteriosa obra conjunta, né, que envolve a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Lá no capítulo 2, verso 12, da carta que ele escreve, mais uma vez, à igreja em Filipos, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Depois ele diz, Deus é quem efetua o querer e o realizar. Misteriosa obra da responsabilidade humana e da soberania de Deus. A santificação, então, meus irmãos, é uma obra que nós devemos almejar diariamente. Nós somos pecadores. Você é pecador. E se você disser que não, você provavelmente acaba de cometer um pecado, vai dizer o apóstolo João na sua primeira carta. Você certamente comete um pecado, ele diz. Então nós somos pecadores. A todo instante nós devemos lutar contra as nossas próprias paixões, a fim de nos tornarmos menos parecidos conosco e mais parecidos com o Senhor. É a meta que nós devemos almejar. Uma santidade completa, integral e sem manchas. É isso que o apóstolo nos ensina por meio dessa oração. Certos de que aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Assim, nessa jornada até este dia final, nós podemos descansar na certeza de que Deus é quem nos sustenta integralmente. Olha, nós não estamos livres das dificuldades, não estamos isentos das aflições, não estamos isentos da luta contra o pecado. Não estamos, meus irmãos, livres de perder essa luta contra o pecado, de nos sentirmos esbofeteados por nós mesmos. Mas na medida em que nós caminhamos rumo a Jerusalém Celestial, que nós nos lembremos dessa verdade maravilhosa, de que Deus nos sustenta integralmente, de que Ele é fiel para cumprir e para terminar aquilo que Ele mesmo começou. Apesar disso, o texto continua, nós ainda temos responsabilidades a cumprir. Responsabilidades estas que servem à nossa santificação. Responsabilidades mútuas que nós temos de uns para com os outros, que nos auxiliam nessa obra. Aí nos versos de 25 a 28, 3 são as responsabilidades listadas pelo apóstolo Paulo aqui, antes da bênção, lá no verso 28, bênção que é tão comum ao final das cartas paulinas. No verso 25, nós lemos a primeira delas, quando ele diz que os irmãos eles deveriam se lembrar de orar por eles, e eles eram Paulo, Silas e Timóteo, os ministros então do Senhor. Lá em Tessalônica eles
conheceram as dificuldades enfrentadas na vida ministerial. Eles viram, mesmo que brevemente, muitas das lutas que um pastor, que um ministro do Senhor Jesus, fiel à palavra de Deus, enfrenta na sua lida ministerial. Com seus próprios olhos, eles viram a perseguição de Paulo por parte dos judeus ali. Mas essa, enfim, estava longe de ser a única dificuldade enfrentada pelo apóstolo Paulo e pelos seus colegas no ministério. Quando nós lemos as outras cartas, nós encontramos listas e listas do apóstolo Paulo falando dos sofrimentos que ele tinha passado. Naufrágios, fome, açoites, prisões diversas, enfim. Daí então a necessidade de que ele fosse sustentado não somente por meio das ofertas, que eram essenciais para a satisfação das suas necessidades físicas, mas também que eles fossem sustentados por meio da oração, motivo pelo qual ele pede aos irmãos para que se lembrem de orar por eles. Em muitas outras ocasiões, Paulo pede a mesma coisa. Em outras cartas, ele faz esse mesmo pedido, destacando sempre a necessidade que ele tem de que os irmãos orem por ele. De modo especial aos Efésios, ele pede a mesma coisa, mas ele explica um pouco mais, lá no capítulo 6, versos 19 e 20, ele diz assim: e orando também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Os ministros do Senhor, meus irmãos, eles carecem ser sustentados, suportados pela oração do povo de Deus. E dois aprendizados decorrem deste fato. Primeiro, é que não somente as minhas orações que eu faço por mim, ou as orações que o reverendo Tito faz por ele, ao Senhor, são suficientes, mas também as orações dos meus irmãos em meu benefício, em benefício do reverendo Tito, dos demais líderes dessa igreja, são essenciais para o cumprimento do ministério pastoral, do ministério da palavra e dos sacramentos, no caso do reverendo Tito. Esse é um reconhecimento da nossa fraqueza, um reconhecimento da nossa dependência do Senhor, um reconhecimento de que nós não podemos dar um passo sequer se o Senhor não nos auxiliar, de que nós não podemos dar um passo sequer sem que nós sejamos suportados e apoiados por cada um de vocês, meus irmãos. Assim, é importante que os irmãos se lembrem de orar por nós. Nós precisamos da oração dos irmãos. E é importante que os irmãos se lembrem de orar pelos demais ministros do Senhor espalhados por esse mundo. Orar por aqueles que têm labutado na igreja perseguida, têm sofrido sabe lá o quê. Orar por aqueles que têm plantado igrejas aqui mesmo no nosso país, entre tribos indígenas, comunidades ribeirinhas, no meio de comunidades, igrejas, quem sabe, mais conhecidas, que têm outros tipos de desafios, mas ainda assim têm desafios, e grandes desafios. Que nós nos lembremos de, como povo do Senhor, de orar por estes homens, que foram chamados pelo Senhor, que têm dedicado a sua vida mundo afora, pregando a palavra de Deus, cuidando do coração dos eleitos, dos filhos de Deus, do povo de Deus, afugentando os falsos mestres e os lobos vorazes que se aproximam do rebanho. Orar pelos ministros e pelas suas dificuldades na vida pessoal. Nós não conhecemos, meus irmãos. Conhecemos pouco aquilo que um ministro do Senhor passa. Nós achamos que eles são, que eles têm sangue de barata, que eles são de pedra, quem sabe. Muitos têm passado tantas dificuldades, famílias doentes, que nós nos lembremos de olhar com misericórdia e compaixão para eles, de orar pela vida deles e sustentá-los em oração, porque é essencial, é essencial. Mas é evidente que esse princípio, e esse é o segundo aprendizado decorrente daquela verdade, que esse princípio ele se aplica a todos os crentes. Não só os ministros precisam atestar a sua dependência do Senhor, não só os ministros precisam ser sustentados pela oração do povo, todos nós, até mesmo aqueles que sequer reconhecem isso, que sequer creem no Senhor Jesus, todos nós precisamos ser sustentados, e nós o somos, porque Deus, por meio da sua graça comum, derrama e faz chover sobre justos e injustos. Quantas vezes, meus irmãos, nós
nos procuramos uns aos outros a fim de compartilharmos pedidos de oração? Quantas vezes nós vamos uns aos outros a fim de anunciar bênçãos que nós recebemos? Quantos de nós não têm vivido crises nos seus casamentos? Quantos não têm passado pela dificuldade do desemprego? Quantos não têm lutado contra pecados? Quantos não têm sofrido com doenças, com o luto? Quantos não têm se entristecido, têm chorado sozinhos nos seus quartos? Quantos não têm passado por dificuldades que não são ocultas e veladas? Quantos não estão amargurados, magoados, irritados, irados? Quantos de nós temos enfrentado dificuldades sozinhos? Sozinhos. Oh, meu irmão, saiba que vocês têm um ao outro. Busque os seus irmãos a fim de que ele ore por você, a fim de que ele sustente a sua vida em oração. Ateste a sua dependência, ateste a sua fraqueza. Reconheça que a nossa força vem do Senhor, de que é Ele que nos fortalece. Num mundo que briga pela autossuficiência, nós precisamos reconhecer que não somos autossuficientes, que nós somos dependentes não só de Deus, mas de uns dos outros também, dependentes de Deus para a satisfação das nossas necessidades em Cristo Jesus. Dependemos também do corpo, que deve se dedicar dia após dia em chorar o nosso choro e rir o nosso riso. Nós não fomos reunidos num corpo à toa. Não fomos reunidos num corpo à toa, irmãos. Dentre outros objetivos, dentre outros muitos objetivos, nós somos reunidos num corpo para sermos suportados em amor, para sermos suportados nessa comunhão e assim crescermos em amor, crescermos em santidade também. Paulo continua e diz que eles também deveriam se cumprimentar com ósculo santo, né? Com beijo santo. E talvez isso seja um tanto quanto estranho. Como assim? Eles deveriam sair por aí se beijando? Que negócio é esse, né? Veja, conforme nós vemos na Escritura mesmo e em outras literaturas antigas, era prática muito comum na época que as pessoas se cumprimentassem com um beijo. E provavelmente no rosto ou na testa, enfim, mas que expressava o amor fraterno por aquela determinada pessoa. E nós sabemos que esse amor ele é característico da igreja em Tessalônica. Paulo escreve lá no capítulo 4, versos de 9 a 13, que ele não precisava falar do amor fraternal para esses irmãos, porque eles já faziam isso, e ainda esse amor fraterno que eles tinham de um para com os outros era reconhecido em todo o território da Macedônia. Então, o cumprimento com beijo santo era muito provavelmente comum, mas ele expressava a comunhão íntima destes irmãos. Nos nossos dias, enfim, no nosso país também, o nosso costume, na maior parte das vezes, é de nos cumprimentarmos com um aperto de mão, com um abraço, coisa assim, e enfim, é a isso que nós devemos nos apegar, é o princípio que é o mesmo, né? O que vai mudar é o costume, em um lugar é assim, em outro lugar é assado, nós nos cumprimentamos com um cumprimento, com um abraço, às vezes até com um beijo mesmo. Mas, enfim, a exortação a este cumprimento, ele aponta para a importância daquilo que ocorre além dos limites do culto público, da adoração pública. É a expressão desse emaranhado de relacionamentos no qual nós estamos incluídos, relacionamentos estes fundamentados no nosso Salvador comum. Assim, é preciso que nós observemos ainda, na exortação do apóstolo, que ninguém deve ser deixado de lado. Todos, então, eles devem ser incluídos nessa demonstração afetuosa. E assim nós aprendemos a respeito do relacionamento que nós devemos manter entre nós. Um relacionamento de carinho, um relacionamento de demonstração amorosa, desse amor que nós aprendemos do Senhor e precisamos, então, agora destinar uns aos outros. A inclusão de todos nesses cumprimentos, nessa prática do beijo santo, não deixa espaço para possíveis intrigas que hajam entre nós. Não deixa espaço para que nós não amemos uns aos outros mutuamente.
a despeito das diferenças que nós temos, a despeito das discordâncias que eventualmente nós temos, nós devemos nos relacionarmos amorosamente uns com os outros. E ninguém deve ser excluído. Isso significa que haverá ocasiões em que você deverá esforçar-se para ir atrás daquele irmão que tem uma tendência a se isolar um pouco, que é mais tímido, quem sabe. Que você tem essa responsabilidade de trazer ele para o convívio, de amá-lo como você ama amigos que você convive há muitos anos nessa igreja. E ainda, essa carta, Paulo destaca aí uma última responsabilidade que tem por objetivo a santificação, no verso 27, que essa carta ela fosse lida por todos os irmãos. Uma carta que provavelmente fora inicialmente lida pelos líderes da igreja, deveria então ser lida a toda a igreja em Tessalônica. Paulo, Silas e Timóteo, pastores que haviam passado por Tessalônica, que tinham plantado essa igreja, que preocupavam-se com o estado em que ela se encontrava, diante da perseguição, do pouco tempo de conversão, eles escrevem essa carta a estes irmãos, a fim de tratar no seu coração temas importantes, temas muito caros. E nem todos em Tessalônica saberiam ler. Certamente nem todos saberiam ler. Haveriam crianças no meio deles que certamente não saberiam ler essa carta. E todos deveriam ter acesso à palavra de Deus. Ela deveria ser lida no meio dos irmãos. Todos deveriam ouvir a palavra de Deus. Quando nós estudamos o capítulo 2, versos de 13 a 16, nós vemos Paulo agradecendo a Deus, porque os tessalonicenses haviam recebido, acolhido a pregação deles como palavra de Deus, como de fato ela é palavra de Deus, e por isso eles haviam sido salvos. Agora, a mesma palavra de Deus chegava até eles, até a igreja em Tessalônica, não por meio da voz destes ministros, mas agora por meio de uma carta. E todos então deveriam ser edificados, confortados, repreendidos, transformados, aperfeiçoados pela leitura dessa carta. Com isso, o apóstolo ressalta a importância que a palavra tem na vida de uma igreja. A primazia que a palavra deve ter na vida da igreja, porque sem ela, sem a palavra de Deus, ninguém pode chegar à fé em Jesus Cristo, ninguém pode ser aperfeiçoado, ninguém pode ser santificado. Afinal, como que as pessoas vão crer naquele de quem nada ouviram, como Paulo vai dizer aos Romanos? Essa foi uma grande luta da Reforma Protestante. Impedir que a palavra de Deus ficasse restrita a um grupo de um alto clero que se achava dono da verdade, mas torná-la acessível a todo crente a fim de ouvir e receber a instrução vinda do Senhor. Esse é o grande desafio, por exemplo, da tradução das Escrituras para as línguas nativas das pessoas. Existe um exemplo que eu gosto muito do britânico William Tyndale, que foi considerado e é considerado por muitos estudiosos da língua inglesa como o pai dessa língua. Ele traduz as Escrituras Sagradas, evidentemente, para o inglês, e o seu objetivo, olha só que interessante, o seu objetivo, afirma um dos seus biólogos, era o seguinte: inflamando esta paixão ardente na alma de Tyndale, havia sua crença fundamental de que a fé salvadora exige conhecimento da verdade. E tal conhecimento exige que a pessoa tenha a palavra de Deus em sua própria língua. Ninguém pode entrar no reino de Deus, afirmava Tyndale, sem conhecer a verdade do Evangelho. Se o povo inglês precisava ter o conhecimento salvífico de Jesus Cristo, o obstinado Tyndale sabia que possuir as Escrituras em inglês era crucial. Quando o idioma da Bíblia não pode ser entendido, Tyndale reconheceu: não há diferenças entre porcos e pecadores. Olha que forte, né? Em palavras simples, se a mensagem das Escrituras não pode ser compreendida, ninguém pode entrar no reino de Deus. Veja, eu trouxe uma ilustração, um exemplo que trata de outra língua, mas isso se aplica de muitas formas a nós. Porque apesar de termos a palavra de Deus, nem todos podem lê-la e compreendê-la como de fato ela é. Nem todos aceitam ela como de fato ela é, palavra de Deus. Esse é o princípio, então, que nos é comunicado da necessidade que nós temos de fazer essa palavra compreendida, acessível a todos entre nós. As crianças, sejam elas de colo, quem sabe no ventre, crianças que já são mais crescidas, mas ainda não entendem muito das coisas.
Quem sabe pessoas cujas capacidades mentais não permitem uma compreensão adequada. Nós precisamos nos esforçar para fazer com que estas verdades maravilhosas, que esta verdade maravilhosa alcance o coração de cada um. Então esse é o princípio comunicado a nós pela instrução do apóstolo. E você, que tem esse benefício de saber ler, de ser um crente, de ter o acesso, de morar num país onde o evangelho é livre, de você poder ter uma Bíblia na sua mão agora, no seu celular, na cabeceira da sua cama, você deve aproveitar esse rico privilégio. Aproveita também essas muitas ferramentas que esse mundo tecnológico te oferece para que você possa conhecer mais e mais a Escritura Sagrada, para que você possa conhecer mais e mais o seu Salvador, e assim você possa conhecer mais e mais a você mesmo. Ver quão pecador você é diante da santidade absoluta de Deus, e assim caminhar rumo a uma santificação perfeita. E se você precisar de ajuda, saiba que há pessoas à sua disposição, pessoas dispostas a te auxiliar, para com a graça de Deus te ajudar a entender essa maravilhosa verdade. Como de costume, Paulo conclui essa carta com a bênção, encomendando esses irmãos à graça de Deus. É muito simbólico, porque eles ainda passariam por dias difíceis. E a palavra final que eles precisam ouvir do seu pastor é a verdade de que a graça de Cristo está com eles. A gente precisa, meus irmãos, dessa mesma certeza da graça de Deus hoje. Uma certeza que vem pela fé em Jesus Cristo. Todos nós, isso inclui você também, que acha que eu não estou falando com você, isso inclui você. Todos nós, diz a Escritura, somos pecadores. Todos nós carecemos do Senhor, de um Salvador. Todos nós merecíamos a ira divina. Todos nós. Mas, sendo Deus rico em misericórdia, em seu favor imerecido, nos escolheu para sermos seus filhos. Não há mais condenação para nós. Que bênção. Mas tendo em vista uma audiência grande, como esta aqui, como aquela que porventura nos assiste pela internet, eu estou certo de que esta não é a realidade de todo mundo aqui. Nem todo mundo aqui pode dizer que está livre da condenação. Talvez você ainda viva no engano, na cegueira da sua rebeldia. E ouça bem, mais uma vez você é chamado a arrepender-se dos seus pecados. Mais uma vez você tem sido chamado a buscar o Senhor em arrependimento, a reconhecer a necessidade que você tem de um Salvador. Mais uma vez você ouve isso. O próprio Jesus afirmou que todo aquele que crer em seu nome recebe graciosamente a vida eterna. Está livre do julgamento e da condenação, mas também foi o Senhor Jesus que disse que os que não creem em seu nome já estão condenados. A minha esperança é que o Espírito possa convencê-lo disso. Concluindo, meus irmãos, assim nós chegamos ao final dessa carta. Ao longo desses últimos meses, aprendemos que Tessalônica, uma cidade importante no comércio da Macedônia, da região da Europa, com as demais regiões, é uma igreja modelo em muitos aspectos. Eles possuíam uma fé operosa, um amor abnegado, uma firme esperança. Eles eram exemplos de perseverança em meio às perseguições do Evangelho para todos os irmãos da Macedônia. Eles deixaram os ídolos, eles voltaram-se ao Senhor, eles acolheram a pregação do apóstolo como de fato ela é, palavra de Deus, e por isso foram transformados por essa palavra. Eles eram reconhecidos pelo seu amor fraterno que se estendia não somente à comunidade deles, mas a todos os irmãos que ali viviam, próximo deles, a todos os irmãos da Macedônia, da Acaia, região próxima ali. Eles também eram exemplares na busca pela santificação, ao rejeitarem a impureza sexual tão comum, tão padronizada dos seus dias. Na mesma medida que nós aprendemos com esta igreja modelo e com os seus pontos positivos, nós também aprendemos com as suas fraquezas. Nós vimos, por exemplo, que os tessalonicenses eles não tinham entendido da maneira correta a doutrina da segunda vinda de Cristo. E por isso eles duvidavam, eles tinham medo de como seria com aqueles que já tinham morrido. Eles também, ao não entenderem a doutrina da segunda vinda de Cristo, alguns deles abandonaram seus trabalhos. Bom, já que Cristo está voltando, vou sentar aqui e vou esperar. E assim passaram a ser pesados para outros irmãos no sustento deles. E hoje nós vimos que apesar de todo o seu progresso espiritual,
apesar de todos os elogios que receberam, eles ainda tinham uma boa caminhada pela frente, mas que bom para eles era saber que Deus os sustentaria de modo integral, como nós vimos nos versos 23 e 24. E que Deus os sustentaria tanto pela sua própria ação, como também pela instrumentalidade dos irmãos, como vimos nos versos de 25 a 28, com a sua vida de oração, comunhão e ensino da palavra de Deus. E que bom, irmãos, é para nós, Igreja Presbiteriana de Tucuruvi, 2023, que bom é para a gente saber que, a despeito do longo percurso que nós temos ainda à nossa frente, nós temos a certeza de que o Deus da paz e da graça é o nosso sustentador, de que Ele nos acompanha nessa jornada, de que Ele é fiel e Ele terminará aquilo que Ele começou. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco.